Sabe o que acontece quando uma fé se esquece de onde veio? Ela vai ficando fraca, sabe? Anêmica, perde a força. A fonte que a gente vai analisar hoje defende uma ideia que é, olha, poderosa. A de que a memória não é só uma coisa sobre o passado, é o combustível que move a vida aqui e agora. Nós vamos mergulhar fundo num sermão do pastor Misael Batista do Nascimento, baseado lá em Deuteronômio, capítulo 4, e a mensagem central é um apelo quase desesperado de Moisés ao povo de Israel. Pelo amor de Deus, não se esqueçam da aliança. Exato. E para a gente sentir o peso disso, é preciso se colocar no lugar daquelas pessoas. Pensa bem, Moisés está falando para uma geração que nasceu no deserto. Eles não viram o Egito e agora estão prestes a entrar na Terra Prometida. Então ele não está criando lei nova, nada disso. Ele está, na verdade, implorando para que eles se lembrem do que já foi revelado. O sermão todo é construído em cima de 3 grandes lembretes, sabe? 3 coisas que eles jamais poderiam esquecer. E a nossa conversa hoje vai seguir exatamente essa trilha. E o primeiro lembrete já começa com uma chacoalhada, assim, bem pessoal. Tá logo no versículo 9, que diz: "Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto." Quer dizer, a responsabilidade é sua, é individual. Cuide da sua alma. E a ferramenta para isso é não esquecer. A fonte diz que a gente tem uma tendência natural, quase uma inclinação, para deixar as coisas de Deus irem se apagando da memória. Exato. É como uma planta que você precisa regar todo dia, né? A memória, nesse sentido, não é um arquivo morto. É um exercício ativo. O texto fala numa reflexão contínua, algo para se fazer todos os dias da tua vida. É uma disciplina mesmo. E essa disciplina tem um propósito que vai além da pessoa. Depois que você resgata essa memória, o próximo passo é passar adiante. O versículo termina assim: "E as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos." É uma fé que atravessa gerações. O que me chama a atenção é que hoje essa tarefa de não esquecer parece ser 1000 vezes mais difícil, né? A gente vive bombardeado por informação, notificação, distração o tempo todo. A fonte fala de uma inclinação humana ao esquecimento, mas parece que o nosso mundo foi projetado para acelerar esse processo. Manter essa reflexão contínua parece uma batalha diária contra a correnteza. Para lutar contra, digamos, a assimilação cultural dos povos vizinhos. O nosso é lutar contra uma cultura de distração infinita. Mas a solução proposta é a mesma: a intencionalidade. E essa intencionalidade se manifesta no ensino. A fonte até destaca a quantidade de verbos ligados à educação ali no texto. Falar, ouvir, anunciar, escrever. Deus é apresentado como um Deus da palavra, que não só fala, mas que, como diz o autor, produz material didático para o seu povo. Material didático, gostei disso. Isso tira a fé do campo das ideias abstratas e aterrissa em algo bem concreto. Precisamente. E esse é o ponto central de um teólogo que a fonte cita, o Eugene H. Miro. Ele argumenta que essa memória não pode ser só um sentimento vago, sabe, uma nostalgia. Ela precisa estar ancorada num evento histórico, real, palpável. Algo que aconteceu num lugar, numa data. Sem essa concretude, a fé vira só filosofia. E falando em evento concreto, acho que não existe nenhum mais marcante na história de Israel do que aquele que Moisés vai trazer no segundo lembrete. Com certeza, se a ordem é não esquecer do que os olhos viram, o que eles viram no Monte Horebe foi inesquecível. É aqui que a coisa fica intensa. Moisés praticamente pinta um quadro da cena. Ele descreve o Monte Sinai ardendo em fogo até o céu, mas, ao mesmo tempo, coberto de trevas, nuvens e escuridão. É uma imagem de um poder que é, ao mesmo tempo, grandioso e absolutamente aterrorizante. E não era um show de pirotecnia, né? A fonte explica que aquele evento tinha um propósito triplo, muito bem definido. Primeiro, selar a aliança, era a assinatura do contrato. Segundo, inspirar um temor diário a Deus. E terceiro, criar um marco tão forte que os pais teriam que ensinar aos filhos. É um ciclo. A experiência gera internalização, que por sua vez gera transmissão.
Essa palavra temor sempre me causa um certo ruído. A gente vive numa cultura que opõe temor e amor, né? Ou você tem medo de alguém ou você ama. Como as duas coisas podem andar juntas? Ótima pergunta. A fonte aborda isso diretamente. No pensamento de Deuteronômio, temor e amor não são opostos. São as duas faces da mesma moeda na vida da aliança. Não é um pavor que te paralisa, mas uma reverência tão profunda, um respeito tão grande, que lhe orienta cada decisão da sua vida. E mais interessante é que essa ideia não fica presa lá no Antigo Testamento. A fonte nos lembra de passagens em Atos. Na igreja primitiva, se dizia que em cada alma havia temor, e que a igreja andava no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Veja só, temor e consolo lado a lado. É a mesma ideia. Entendi. E voltando para a cena no monte. Fogo, nuvem, escuridão. É uma simbologia muito forte. E o Merrill, o teólogo que a gente mencionou, dá uma interpretação muito boa para isso, que a fonte traz. O fogo e a nuvem parecem contraditórios, mas eles revelam duas verdades sobre Deus ao mesmo tempo. O fogo é a autorrevelação, a presença de Deus clara, próxima, o que os teólogos chamam de imanência. A nuvem, por outro lado, é o mistério, a auto-obscuridade, a transcendência. É Deus dizendo, eu estou aqui com vocês, mas eu sou infinitamente maior do que vocês podem compreender. E no meio de todo esse espetáculo visual, o clímax não é o que eles viram, é o que eles ouviram. O texto diz, então o Senhor vos falou do meio do fogo. E o autor do sermão destaca um detalhe no versículo 12 que é crucial. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Esse é um dos pontos mais importantes de todo o livro de Deuteronômio. O encontro definitivo com Deus não foi através de uma imagem, de um ídolo, de algo que eles pudessem fabricar ou controlar. Foi através da palavra. A fé de Israel é, fundamentalmente, uma fé que ouve. Isso vai ter implicações gigantescas na proibição de imagens, mas, por enquanto, a lição é essa. A revelação de Deus vem pela audição da sua palavra. Ok, se o encontro foi pela palavra, a pergunta óbvia é: que palavra foi essa? Qual foi o conteúdo que eles ouviram no meio daquele fogo todo? E essa pergunta nos joga direto no terceiro grande lembrete de Moisés. É aqui, no versículo 13, que a palavra hebraica para aliança, berit, aparece pela primeira vez no livro. E o texto diz que essa aliança eram os 10 mandamentos, ou, literalmente, as 10 palavras, que o próprio Deus escreveu em 2 tábuas de pedra. E aqui a fonte entra numa discussão que eu achei fascinante, sobre o que significavam essas 2 tábuas. A imagem clássica que a gente tem, pelo menos aqui eu aprendi, é que uma tábua tinha os mandamentos sobre nosso dever com Deus e a outra os deveres com o próximo. Sim, essa é a visão tradicional. Mas a fonte menciona uma outra interpretação, baseada em descobertas arqueológicas sobre tratados antigos, que também é citada pelo Merrill. E ela é bem diferente. Peraí, isso muda completamente a imagem que eu tinha na cabeça. Não é uma lista de tarefas dividida em 2, mas sim 2 cópias de um contrato. Isso faz com que a aliança pareça muito mais com um tratado legal, formal, entre 2 partes, certo? Exatamente. A ideia é que as tábuas seriam duplicatas. Cada uma delas continha todos os 10 mandamentos. Isso era o padrão da época em tratados entre um rei poderoso e um povo vassalo. Cada parte ficava com uma cópia idêntica do acordo. Uma cópia de Deus ficaria guardada na Arca da Aliança. A outra cópia ficava com o povo. Isso reforça a seriedade do pacto, né? Não é um conjunto de dicas, é um tratado bilateral. E muitos hoje poderiam ouvir isso, aliança, mandamentos, comportamento pactual, e pensar que só muito legalista, muito focado em regras e não na graça. A fonte chega a tocar nessa tensão? Indiretamente, sim. O ponto que a fonte martela é a praticidade desses preceitos. Eles não foram dados para virar debate teológico no vácuo. Eles foram dados para serem cumpridos. Cumpridos na terra que o povo ia possuir. São diretrizes para a vida concreta. A fonte chama isso de comportamento pactual. É a fé saindo do discurso e se tornando visível no dia a dia. No jeito de fazer negócios, de tratar a família, de se relacionar com Deus. A fé não é etérea.
ela acontece no chão da vida. E, para ilustrar isso, a fonte até cita uma música, né? Sim, um trecho de uma canção do Marcos Almeida que resume essa ideia de forma poética e perfeita. Na terra daqui, eu vivo a terra do céu. É isso. É a realidade celestial invadindo e dando forma à realidade terrena. Os mandamentos eram um mapa para essa vida. Certo. Então, vamos amarrar as pontas. Temos 3 lembretes. A memória é uma responsabilidade pessoal e familiar. O encontro com Deus em Horebe foi real, transformador e auditivo. E os preceitos da aliança são guia prático para viver essa fé. A grande questão que fica é: o que tudo isso tem a ver com a gente hoje? Eu não sou israelita, nunca estive no Sinai. E a fonte antecipa essa pergunta. A resposta está no princípio universal da memória como fonte de vida. O autor cita o profeta Jeremias, que no fundo do poço diz para si mesmo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A função da memória da aliança é essa, nutrir a esperança no presente. Para Moisés, esquecer não era só perder informação, era perder a devoção. A fé se tornava anêmica, como você mesma disse no início. A fonte usa uma imagem legal. A aliança não deve ser esquecida, mas aquecida. Não é algo para ficar guardado no porão da alma, mas para ser celebrada no centro do coração. E isso nos habilita a ensinar. E aí entra uma reflexão muito atual, de outro teólogo citado, o Benitez. Ele faz uma pergunta dura. Quem está educando nossos filhos? Com a TV, a internet, os games, e com pais e mães trabalhando jornadas enormes, quem está de fato transmitindo valores? Ele defende que a comunidade de fé, a igreja, precisa assumir um papel fundamental de apoiar a família nessa tarefa, que é a essência do primeiro lembrete de Moisés. Faz todo sentido. E quanto ao encontro em Horebe? A fonte sugere que a ceia do Senhor é um Horebe moderno. Mas a experiência de Horebe foi aterrorizante. A ceia, para muitos, é um momento de conforto, de paz. Como a fonte concilia essas duas emoções? Onde está o temor na ceia? Que pergunta excelente. A fonte não aprofunda nessa tensão específica, mas nos dá as ferramentas para pensar. Ela sugere que, embora a gente não tenha visto o fogo literal, temos nossos próprios Horebes. A reflexão sobre a cruz, que é um evento de extremo terror e extremo amor ao mesmo tempo, o momento da nossa conversão, o batismo. A ceia é a rememoração desse evento central da cruz. Talvez o temor na ceia não seja o medo do fogo, mas a reverência diante do custo daquela aliança. É o reconhecimento sóbrio do que foi feito por nós. Esses são os nossos marcos históricos, as nossas âncoras. Então, essas nossas experiências, nossos Horebes, deveriam gerar em nós aquela mesma reverência que orienta a vida inteira. Exatamente. A fonte diz que o temor do Senhor deve nortear e regular nossa crença, nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, tudo. É uma cosmovisão completa aplicada a cada detalhe. E a base para isso, voltando ao terceiro ponto, é a confiança na palavra de Deus, nas Escrituras, como guia seguro para viver essa vida. O sermão termina com a citação que amarra tudo isso de uma forma muito poderosa. Sim, uma citação de Peter Craig, que é o fechamento perfeito, ele diz: a vida religiosa não consiste, no entanto, apenas de lembranças da experiência com Deus no passado. Antes, a memória funcionava de maneira a produzir continuada obediência. A memória não é o destino final, é o ponto de partida. Ela não serve para a gente ficar olhando para trás com saudade. Ela serve para impulsionar a nossa obediência hoje. Isso muda a perspectiva toda. A memória não é um museu de artefatos sagrados que a gente visita de vez em quando para se emocionar. De jeito nenhum. A memória é uma semente. E a reflexão final que fica, a provocação que essa análise nos deixa, não é só o que nós lembramos. A pergunta de verdade é: como aquilo que lembramos está moldando nossas ações agora, neste exato momento? Porque uma fé que se lembra de verdade não é uma fé que apenas se emociona com o passado. É uma fé que age no presente.